Olá, bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e conversas com os professores que integram o Recidades. Recidades, que é o programa de desenvolvimento de cidades mais completo do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental. Nós iremos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento urbano. E falar sobre desenvolvimento urbano não é falar apenas de construir espaços, é mais do que isso. É falar sobre futuro, sobre planejamento e principalmente sobre pessoas. E eu espero que na conversa de hoje vocês possam se inspirar com novas ideias e caminhos para ter uma cidade mais sustentável, mais humana e resiliente. E para me ajudar a moderar esse bate-papo, eu vou estar convidando a nossa especialista em referência nacional em políticas públicas, doutora Michele Pilon, que também é advogada da União, mestre em políticas públicas e doutoranda em economia. Bem-vinda, doutora Michele. Olá, Juliane, professora Juliane, obrigada. Mais um episódio, né? Tá tão legal esse ciclo de políticas públicas. Hoje a gente vai receber uma professora maravilhosa do Ceará, ô terra maravilhosa, terra do sol. Ceará que tem muitas cidades que são referências em implantação de políticas públicas. Exatamente. Muitas mesmo. A professora Marília fala sobre arquiteta, fala sobre planejamento urbano. Então, bora lá convidar a professora Marília, ela que é arquiteta e urbanista, mestre em engenharia de transportes, pós-graduada em gestão ambiental urbana e já tem mais de 20 anos de trajetória profissional atuando na formulação e gestão de políticas públicas voltada ao planejamento urbano e regional, como também a mobilidade sustentável e a proteção ambiental. Bem-vinda, professora! Olá a todas e todos, olá professora Michele, professora Juliane, é um prazer estar aqui com vocês, olá também todos que estão nos assistindo, e principalmente para conversar sobre um tema essencial para quem trabalha com gestão pública municipal, que é o desenvolvimento urbano. Então, muitas vezes, os gestores assumem as secretarias de obras, ou infraestrutura, urbanismo, habitação, e se perguntam, por onde começar? Quais projetos priorizar? Onde buscar recursos? Essas são dúvidas muito frequentes, né? Então, nosso objetivo aqui é trazer um pouco de respostas mais práticas, exemplos, caminhos, né? E soluções que podem ajudar os municípios e os seus gestores a planejar e transformar os territórios, né? De forma mais eficiente, de forma mais sustentável, né? Tornando as cidades aí mais resilientes, que é o que a gente quer, né? Com justiça. Exatamente, professora. Né? Então, acho que é um tema maravilhoso. Eu vou começar, então, te fazendo a primeira pergunta, né? E a primeira pergunta é, você já começou a introduzir, né? Secretário de Planejamento de Desenvolvimento Urbano no meu município. Geralmente eu tenho habitação, mobilidade, saneamento, né? Todas as pautas de infraestrutura. O que eu preciso para ter um bom planejamento urbano? Como eu tenho que estruturar a minha secretaria? Bem, como eu falei, essa é uma dúvida muito comum, né, para quem chega na gestão municipal. Então, os gestores, eles chegam na secretaria com boa vontade, né, com expectativas boas do que eles vão executar, mas muitas vezes sem um diagnóstico claro do município. Então, eu sempre falo que o primeiro passo é a compreensão do território. Mapear os principais problemas, levantar dados atualizados sobre infraestrutura, sobre habitação, sobre saneamento, aí eu falo de esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem urbana, resíduos sólidos, sobre a mobilidade, as áreas de risco, os espaços e equipamentos públicos existentes. Então, esse olhar inicial, ele permite com que o gestor possa enxergar onde estão as prioridades, ou seja, hierarquizar os seus principais desafios. Então, é importante depois organizar a casa internamente, né? Então, ter esse mapeamento do território, ter esse conhecimento e logo na sequência se organizar. Como? Revisar contratos, identificar a equipe, revisar orçamentos, projetos existentes, os instrumentos de planejamento que já existem no município, como o plano diretor, o plano de mobilidade urbana, que muitos municípios desenvolvem, o plano de habitação, o plano de saneamento ambiental. Então, todos os planos que já foram realizados e principalmente aqueles que precisam ser atualizados ou que precisam ser elaborados. Então, esse segundo passo de organização de todo esse arcabouço, né, de planos existentes, ele vai ser muito importante para que com essas informações ele possa definir um plano de ação
com metas realistas, né? Que vão envolver, inclusive, outras secretarias. Eu vou falar um pouco mais na frente essa importância de pensar projetos, né? De pensar possibilidades integradas. Então, muitas vezes, a falta, né? Assim, o grande desafio não é a falta de recursos, mas é uma falta de uma boa estratégia. Então, essa estratégia, ela deve partir principalmente desses dois momentos, né, de você ter o conhecimento do território e de você ter o conhecimento dos planos, dos projetos existentes naquela pasta. Então, a partir daí, né, ter na mão o orçamento que foi pensado inicialmente para ser executado naquela secretaria. Então, quais as ações que foram identificadas como prioritárias e qual o orçamento que eu tenho. Então, a partir daí, com esse plano de ação, onde eu consigo identificar as prioridades do município e os recursos disponíveis até então, eu vou conseguir elaborar um cronograma identificando as possibilidades também de parcerias, de convênios, de financiamentos, tanto nacionais como internacionais. Então, eu destaco muito essa importância da busca de parcerias com o governo estadual, com a academia, né, as universidades, com órgãos federais, e inclusive com a sociedade civil, porque você já parte de um processo mais participativo, onde a sociedade, ela se torna protagonista também desse processo de planejamento, fazendo com que os resultados sejam bons resultados e resultados que chegam até as pessoas, que são as pessoas, né, que mais importam, se a gente melhorar a vida, dar qualidade de vida e o dia a dia dessas pessoas. Então, a partir daí, comunicar bem essas ações para que a população entenda o que está sendo feito, participe desse processo. Então, esse conjunto de ações iniciais, ele é capaz de dar direção e consistência a uma política urbana do município, né, com dados, com informação e principalmente com participação da sociedade. Professora, falando em planejamento, eu gostaria que você falasse sobre a importância de ter um plano diretor, com que frequência ele deve atualizar esse plano, e a gente tem que também, que não pode deixar de falar sobre a dificuldade de se construir um plano diretor, em especial a questão financeira, né? Muitas vezes o município não tem um corpo técnico para estar fazendo, elaborando o plano, ele precisa estar contratando um profissional, mas muitas vezes também não tem um recurso para estar fazendo isso. Aí eu gostaria que tu orientasse os municípios quais seriam os primeiros passos que eles deveriam pensar para estar fazendo um plano e falar sobre a importância dele. Isso, o plano diretor, ele é o principal instrumento de planejamento urbano do município. Então, aquele município que ainda não tem, né, município com mais de 20 mil habitantes, um município, né, que é referência turística, um município que está numa região metropolitana, obrigatoriamente ele deve ter esse plano diretor. Mas caso ele não tenha esse plano diretor, ele deve, o primeiro passo é elaborar o plano diretor. Muitos municípios, né, a maioria dos municípios tem o plano diretor por conta dessa obrigatoriedade, mas muitas vezes não revisam, né, não atualizam. Então, é muito comum o gestor chegar na pasta, né, e começar a sua gestão com um plano diretor desatualizado. Então, o primeiro passo é atualizar o principal instrumento de planejamento urbano do município. Ele é um instrumento que funciona a longo prazo, né? Ele vai identificar como essa cidade vai crescer, para onde ela vai crescer, então ele vai dar essas diretrizes. Esse processo, ele é um processo que ele deve ser participativo, né? Como eu falei inicialmente, desde o início, o envolvimento da população é muito importante. E, infelizmente, nem todos os municípios conseguem ter uma equipe, né, funcionando, completa para a elaboração de um plano diretor, e ela precisa realmente formar uma equipe. Então, é importante que se pense quais são os profissionais estratégicos, né, que devem estar no comando, na coordenação dessas atividades, né, e quais aqueles que podem compor essa equipe técnica. Então, se o município não tem, ele deve buscar, obviamente, recursos, né, e aí a gente tem no governo federal, a gente tem em outras áreas, possibilidades, né, de recursos que podem auxiliar no financiamento da construção desse plano diretor, mas identificar dentro do corpo técnico do município profissionais que podem estar junto, acompanhando essa elaboração do plano diretor. Então, ter uma equipe contratada, com especialistas na área, mas sempre ter uma equipe municipal junto, né, para que ela se aproprie de todo esse processo e quando o plano diretor
esteja finalizado, esteja elaborado, né, a equipe do município que vai ficar, ela tenha condições, né, de acompanhar esse processo de implementação do plano diretor, que é de 10 anos, ou seja, de 10 em 10 anos, o município deve fazer a sua atualização do plano diretor. Então, ele atualizado, ele vai auxiliar, né, o gestor a tomar decisões com base técnica, ele vai auxiliar o gestor a identificar as obras, né, de infraestrutura que devem ser priorizadas, porque ele faz um diagnóstico do município, identificando onde há cobertura de saneamento, onde há déficit habitacional. Então, são informações essenciais para que ele entenda aquele território e ele identifique essas demandas e faça um planejamento, uma programação de 10 anos. Por que ele tem que ser participativo? Porque a população, ela mora na cidade, ela vive da cidade, ela sofre todas as consequências, as boas e as ruins da cidade. Então, é importantíssimo que ela participe desse processo e venha com as suas contribuições. Ela consiga dizer, o meu território acontece isso, tem essas insuficiências ou tem essas qualidades, né, que precisam ser aprimoradas, melhoradas, ampliadas. Então, a participação da sociedade é importantíssima também para que o gestor tenha consciência de como a população enxerga aquele território e quais são as expectativas dela dentro desse processo. Então, é sempre uma junção, né? São aspectos técnicos, que pode vir através de uma equipe técnica, mas também o gestor ali fazendo a relação da técnica com a população, né, com as aspirações que a sociedade tem, e sempre buscando um alinhamento com relação às questões socioambientais e econômicas, porque o município precisa ter uma economia forte, então há sempre essa necessidade de ter equilíbrio, para o município crescer economicamente, mas também proteger os seus recursos naturais e fazer com que a sociedade possa se desenvolver com qualidade de vida da melhor forma possível para a cidade. Quando o município está desenvolvendo o seu plano diretor ou vai iniciar essa atualização de um plano diretor existente, é importante também que ele não paralise, ele não espere o plano diretor ser finalizado para que ele possa pensar em soluções para a cidade. Então, ele pode adotar critérios, ele pode identificar instrumentos que podem ser trabalhados de forma mais curto prazo, para que possa começar a ser implementado enquanto o plano diretor está sendo desenvolvido. Professora Marília, o plano diretor sempre é uma pedra no sapato dos prefeitos. Nossa, chega a gestão, vai gestão, o prefeito pensa, meu Deus, vai tocar na minha gestão fazer o plano diretor. E aí aquela pergunta, eu fiz o plano diretor, atualizei, ou mesmo aqueles prefeitos que não atualizam e querem fazer um projeto isolado. Como fazer projetos para desenvolver a Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Quais projetos? E aquela pergunta que os prefeitos sempre fazem aos secretários. Sim, eu vou fazer que projeto, mas depende do recurso orçamentário. Onde está o dinheiro para esses projetos? Então, a senhora poderia dar exemplos de projetos de planejamento urbano, onde esses recursos podem ser encontrados? Sim, bem, o plano diretor, ele é importantíssimo porque ele vai identificar esses projetos prioritários, né? Ao final do plano diretor, além de todas as diretrizes legais que você vai ter para o crescimento da cidade, você também vai identificar esses projetos que são chamados projetos estruturantes. Mas se você não tem o plano diretor, você está no processo de atualização do plano diretor, esse início, né, esse processo inicial de conhecimento do território, ele já vai identificar quais são as áreas prioritárias, né? Então, no momento em que eu tenho dados sobre a cobertura de esgotamento sanitário da cidade, ou mesmo de drenagem, abastecimento de água, eu vou conseguir identificar que já existe uma demanda prioritária com relação à cobertura de saneamento, e isso pode se tornar automaticamente um projeto prioritário. É importante lembrar que você também, onde está localizado, a gente tem um adensamento maior, a gente tem uma população maior naquela área, então ele também já vai subir de prioridade. E escutar a população, então eu chego na área e converso, essa é realmente a prioridade, então eu já estabeleço uma prioridade numa determinada deficiência que pode ter sido identificada no município, como é o caso do saneamento básico. Na mobilidade urbana, da mesma forma, né? Então, os estudos de dados, eles vão mostrar problemas de fluxo, eles vão demonstrar problemas de continuidade e também, inclusive, de acidentes, né?
podem acontecer em vias, né, e com relação à segurança viária, que podem demonstrar necessidade de se pensar em projetos de mobilidade. E da mesma forma também a identificação de poucas áreas que tem equipamentos públicos ou espaços públicos requalificados. E sempre com base em dados, né, ao mesmo tempo conversando e dialogando com a população para que ela possa também validar aquela necessidade. Então, eu identifiquei aí uma carteira de projetos, né, prioritários no município, com base, né, em deficiências apontadas em dados técnicos levantados pelo próprio município e validados com a população. Então, a partir daquela carteira de projetos, eu vou em busca dos recursos, né, como foi falado. Então, o governo federal, ele tem programas de financiamento, e aí eu tenho como exemplo, né, o novo PAC, que são recursos destinados a infraestruturas urbanas. Então, é um caminho bastante, um caminho onde viável, né, para que o município, com os seus projetos, né, possa chegar até o governo federal e pleitear esses recursos. E eu dou o exemplo do programa do PAC, do novo PAC, né, que trabalha exatamente projetos de infraestruturas urbanas. Um outro caminho, né, são os convênios, né. Muitas vezes os municípios, eles podem fazer convênios com o governo estadual, e esses convênios podem possibilitar que o município, né, desenvolva e execute esses projetos. O que é o principal, né, para conseguir esse recurso, para chegar nesse recurso? Identificou os projetos prioritários, precisamos desenvolver esses projetos. E nunca parar. Na verdade, essa é uma atividade contínua, né, que o município tem que ter. Então, ele tem que estar sempre elaborando projetos, porque esses editais, né, estão sendo abertos, essas possibilidades dentro do governo federal estão sendo abertas, e essas possibilidades, elas vão ser prioridades para aqueles municípios que têm os seus projetos. Da mesma forma, se você for pensar em convênios, né, principalmente em nível estadual, você também vai ter aí como prioridade os municípios que têm os seus projetos elaborados. Então, projetos identificados, validados e projetos elaborados. Então, o município tem que estar continuamente fazendo isso e buscando esses recursos, né, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, principalmente através de convênios. São as possibilidades, assim, principais e mais imediatas. Além disso, também tem as parcerias público-privada que podem, né, estarem ligadas, né, relacionadas a algum tipo de projeto que o município vai considerar prioritário. Os consórcios municipais, os municípios muito pequenos podem se juntar com outros municípios, formar esses consórcios e pleitear esses recursos, né, em âmbito federal. Há também financiamentos, né, os financiamentos internacionais, inclusive. Então, a depender do porte da capacidade de pagamento de um município, ele pode pleitear um financiamento, executar um grande programa com uma carteira de projetos, né, prioritários para o seu município. Então, eu destaco isso, o município tem que estar preparado com projetos, esses projetos desenhados a partir desse processo de escuta, mas também de levantamento de dados técnicos, para que ele consiga chegar junto, né, nesse movimento que há dos entes, né, do governo federal, do estado e outros entes que podem vir com recursos específicos para aqueles projetos. Além disso, existem as parcerias que podem ser trabalhadas, né, com institutos de assessorias técnicas. Então, o município tem que ficar atento a muitos editais, né, também do governo federal, inclusive, dos ministérios, que possibilitam assessorias técnicas para os municípios. Essas assessorias, elas são muito importantes, porque geralmente elas iniciam esse processo de desenho de projetos, né, ela facilita, ela capacita a equipe técnica para que ela tenha condições de desenvolver esses projetos, e ela também presta assessoria nos processos de planejamento. Então, o município precisa atualizar um instrumento de planejamento urbano, e com essa assessoria, ele vai conseguir desenvolver isso de forma mais rápida. Há parcerias, inclusive, para acelerar esses processos de chegada até os recursos, né? Então, existem muitas parcerias que podem possibilitar, para além do recurso, para a execução do projeto em si, da obra em si, mas também para a elaboração de projetos e de programas e atualização de instrumentos urbanísticos que são necessários, né, para a cidade. Eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho sobre inovação e tecnologia. Gostaria que você falasse sobre o papel da tecnologia
no processo de desenvolvimento urbano e de que forma que o uso da tecnologia pode ajudar a prefeitura a planejar melhor, economizar mais recursos e acompanhar as ações de forma mais eficiente? Bem, hoje a tecnologia é uma grande aliada das prefeituras, né? Especialmente para tomadas de decisão, né, com base em dados e não apenas de percepção. Então, a gente sabe que muitas vezes o município fala, meu cobertor é curto, né? Eu preciso realmente priorizar aquilo que vai ter o melhor resultado para o maior número de pessoas e para as pessoas que mais precisam, né? Então, para fazer essa priorização, a tecnologia, ela é, na verdade, uma grande aliada. Então, a gente tem aí uma ferramenta simples, por exemplo, como os sistemas de georreferenciamento, né? Eles vão permitir mapear áreas de risco, acompanhar obras, identificar vazios urbanos na cidade, planejar melhor o uso do solo. Então, ele vai transmitir uma série de informações que possibilitam o município a realizar o seu cadastro multifinalitário, né? Envolvendo aí várias camadas de informação. Informações relacionadas às infraestruturas do município, de saneamento, por exemplo, mais informações relacionadas a equipamentos de saúde, de educação. Então, com esse processo, né, de mapeamento, de georreferenciamento de dados do município, você consegue identificar, por exemplo, onde tem uma menor ou uma maior cobertura de esgotamento sanitário, por exemplo, você pode identificar onde há uma demanda para escolas, você pode, inclusive, identificar, há uma verba, há um recurso federal para a construção de escola de tempo integral. Onde eu vou construir? Se eu tenho um sistema de informações georreferenciadas do meu município, na minha cidade, eu vou conseguir identificar quais são essas áreas possíveis, quais são essas áreas que eu devo priorizar, onde ainda não tem escola, onde tem um adensamento maior de pessoas, onde tem áreas públicas que eu não vou precisar desapropriar. Então, um sistema simples, né, de informação geográfica, onde você consegue ter aí uma série de indicativos para pensar em recursos e priorizar recursos, né, e planejar melhor a execução desses recursos. Além disso, assim, tem sistemas, né, que eles buscam otimizar os processos, os serviços, né, disponibilizados pelo município. Então, eles são sistemas que desburocratizam, né? Então, por exemplo, um sistema que vai permitir a identificação de onde nós temos obras licenciadas, obras não licenciadas. Então, esse processo ele vai ajudar no controle urbano da cidade, ele vai ajudar no processo de fiscalização urbana na cidade, ele vai auxiliar, por exemplo, na transparência desse processo de licenciamento. Então, a pessoa quer construir uma casa, ela precisa de um alvará, ela precisa de uma licença. Como é que ela vai fazer esse processo? Então, aquele município que tem um sistema integrado, fácil, que de casa a pessoa entra no sistema, faz a sua licença, dá a entrada na sua licença, vê qual o caminho que ela está fazendo, é algo relativamente simples, né, mas que otimiza todo o processo do município e que também traz qualidade para o cidadão, né, que está requerendo aquele município. E isso, de certa forma, também tem um impacto direto na economia do município. Um município legal, um município que tem os seus processos transparentes, que tem os seus processos de licenciamento, na maior parte, né, fazendo uma grande cobertura na sua área, ele vai fomentar também a economia, né? Porque você vai ter mais empresas abrindo com mais facilidade, com mais rapidez. Então, eu falei aí de alguns exemplos, né, de que são sistemas simples, né, que podem ter um impacto direto. Além daqueles de acompanhamento mesmo, né, da obra, acompanhar os serviços também urbanos em tempo real, iluminação, limpeza, transporte. Então, existem soluções gratuitas também, né, de código aberto, não precisa necessariamente haver, né, uma compra para isso. O que precisa haver é uma clareza, né, do município, do gestor, para que o que ele tem uma necessidade, né, prioritária que vai gerar esse impacto. Então, usar a tecnologia a favor da gestão, para que ele tenha uma visão clara do território, para que ele consiga priorizar investimentos, né, para que ele consiga dar transparência à população. Então, quando ela é bem aplicada, ela vai economizar recurso e ela vai principalmente aproximar a prefeitura das pessoas. Muito bom, professora. A política de desenvolvimento urbano, ela é um guarda-chuva, né? Ela é motriz para desenvolvimento econômico, para a geração de toda a infraestrutura, mobilidade, saneamento, geração de renda, até saúde e desenvolvimento social. Tanto que ela é importante e como instrumento dela permeia a sustentabilidade. Professora, o município,
tem poucos recursos e ele pode desenvolver que ações de desenvolvimento urbano? Bem, eu gosto de falar, assim, muito de resultados, né, assim, para a gente ter bons resultados, né, o que é que o município pode fazer? E aí, qualquer município pode fazer isso. Um município de menor porte, um município de maior porte, e eu entendo que esses 4 pontos são essenciais para bons resultados, né? E aí, quando eu digo isso, a gente vai otimizar recursos, né? O primeiro é planejamento e continuidade. O município que está sempre planejando, ele está sempre com projeto e ele está sempre com uma possibilidade, né, de captar recursos, né? Eu vou dar um exemplo. O município tem o seu plano de arborização urbana, mas ele ainda não tem a execução desse plano. Mas eu tenho um plano de arborização urbana, eu vou conseguir, através da identificação de fundos, né, de proteção ao meio ambiente, de fundos de desenvolvimento urbano. Existem hoje, assim, muitas fontes de recursos que querem, né, melhorar as questões ambientais do município. Então, de repente, eu tenho um plano de arborização urbana, eu digo, eu tenho como executar, porque eu tenho um planejamento, porque eu tenho um projeto. E ele consegue captar esse recurso, e aí ele já vai ter uma ação que poderia ser considerada simples, mas não, né, mais de trazer mais verde, né, para a cidade, trazer mais resiliência para a cidade. Então, melhorar o meio ambiente natural da cidade. Então, o planejamento e a continuidade, eles são essenciais para a garantia de recursos. Seja ele um montante maior, menor, seja ele, inclusive, com recursos próprios, porque ele vai fazendo de acordo com as possibilidades dele, mas ele tem um plano, e esse plano vai fazer com que, à medida que ele for executando esses projetos, os projetos vão chegar aí num tamanho de gerar um grande impacto. O outro ponto é a visão integrada dos projetos. Então, como foi falado aqui, né, desenvolvimento urbano, ele vai para além da questão urbana específica, né, que a gente está falando da cidade, da malha urbana. Ele engloba tudo, educação, saúde, segurança, né, então, a gente pensar as questões urbanas da cidade, alinhada com outras políticas públicas, é um grande caminho para a gente otimizar recursos. Então, se eu estou pensando numa determinada área, numa transformação daquela área, se eu pensar conjuntamente na política habitacional para aquela área, se eu pensar conjuntamente na mobilidade urbana daquela área, se eu pensar conjuntamente nos equipamentos de saúde, equipamentos sociais, na questão da segurança, a iluminação pública, por exemplo, é um instrumento de segurança urbana. Então, quando eu faço um projeto de intervenção urbana, com iluminação pública, com espaços de lazer, automaticamente eu vou estar impactando positivamente nas políticas de segurança urbana. Então, pensar como esse projeto pode agir de forma integrada, né? Então, não é só a questão urbanística ou paisagística específica ou da infraestrutura urbana. Quando eu penso em saneamento, eu penso em saúde, né? Então, eu diminuo consideravelmente os impactos, né, na saúde, à medida em que eu trago saneamento para uma determinada área. Então, pensar sempre, ter uma visão integrada desses projetos urbanos que estão sendo pensados, né? E também os seus impactos ambientais e socioeconômicos, né? No momento de priorizar, eu entender quais são aqueles que vão gerar esses melhores impactos positivos, tanto ambientais como socioeconômicos. Isso faz com que os recursos também, eles pareçam maiores, né? Os investimentos parecem maiores por conta dos melhores resultados, né? E sempre o município pensar nas suas áreas verdes, né? Trazer mais verde para a cidade, realizar a recuperação de áreas verdes. Hoje a gente consegue perceber, infelizmente, muitas vezes, por desastres naturais que vêm acontecendo, que essas áreas verdes, elas são primordiais para trazer o equilíbrio da nossa vida urbana. Então, ter foco nessas áreas verdes da cidade, né, ter foco nessa necessidade da gente ampliar essas áreas naturais, da gente ter biodiversidade, da gente entender que nós fazemos parte, né, do meio ambiente, que nós fazemos parte disso tudo e que nós podemos contribuir e viver melhor, né, se a gente entende que isso faz parte da nossa cidade. Então, planejamento, programas e projetos, ter uma equipe técnica mínima ou contratada, vontade de fazer, a visão integrada dos projetos, a participação popular e a identificação desses parceiros. O município, ele não precisa começar com um grande projeto, mas ele pode sim identificar um projeto de grande impacto,
né? E ele vai identificar a partir desse caminho, né? Que eu chamo o caminho da sustentabilidade. E aí, tendo a participação popular e as parcerias e a visão integrada, assim como grandes eixos para o desenvolvimento desses projetos. Muito bom, professora, que live maravilhosa. Quantos ensinamentos, quantos aprendizados, basta a vontade de fazer, né? Exatamente. Começa pela mente, criatividade, escuta popular, vamos colocar no papel o que o pessoal da nossa cidade quer, bota no plano de ação no papel, do plano de ação vem o projeto, do projeto já vamos ver onde é que vai vir o recurso, e aí começa. Exatamente. Então, acho que esse é um bom caminho, assim. E a trabalhar as metas a partir dos recursos, né? Como eu falei inicialmente, você vai identificar, primeiro, né, ter uma leitura da sua cidade, do seu território, e você vai pegar o orçamento, né? E vai ver, vai bater, assim, essas ações que eu quero com o orçamento que eu tenho. Existe no momento em que o orçamento não é suficiente, aí você vai identificar as fontes de recurso específicas para aqueles investimentos, né, e vai em busca deles, e sempre elaborando projetos, programas e realizando o planejamento é essencial, né, e com o tempo, eu diria que isso vai, digamos, barateando o processo, né, porque você está sempre rodando nesse processo, e você vai ter sempre projetos prontos, né, para a solicitação desses recursos. Professora, esse que é vamos dizer assim, uma das maiores objeções hoje é a falta de projetos. Eu sempre falo para os municípios, se você tiver que investir o recurso público municipal, que é pouco, invista nos projetos. Né? O planejamento urbano ele é um guarda-chuva que vem em várias áreas. Então, do planejamento urbano, eu vou atualizar meu plano diretor, vou precisar de uma consultoria, eu vou fazer mobilidade, vou fazer saneamento, vou fazer um projeto de iluminação pública, vou fazer uma PPP. Então, assim, escolha os projetos e invista o recurso municipal nos projetos, que dos projetos você vai conseguir a captação de recursos. O nosso problema hoje não é falta de recurso, é falta de projeto. Nós temos milhões e milhões de reais que voltam por glosa, devolução por causa da proposta incorreta, né? Alimentação do sistema errado, projetos que não têm fundamento, mal escritos, mal redigidos, sem resultado. Então, assim, o maior investimento para qualquer política pública e, essencialmente, desenvolvimento urbano, né, é o projeto, né, professora? Exatamente. Inclusive, você falou num ponto, assim, muito importante. Eu tive uma experiência muito interessante na gestão pública municipal, onde houve o interesse de montar um escritório de arquitetura e urbanismo, né? Então, foi montada uma equipe mínima, mas, assim, com arquitetos, paisagistas, orçamentistas, engenheiros, né? E foi pensado, assim, quais são todos os projetos que se quer para a cidade, né? Quais são todas essas intervenções. Então, foi elaborado todos esses projetos, desde os projetos estruturantes, de grandes parques, né, de grandes áreas, até projetos de praça, de urbanização de áreas menores. E depois disso, nós fizemos um grande levantamento, assim, de custos, né? Quanto custou ter aquela equipe, que ela foi montada em caráter temporário, ela não fazia parte da estrutura permanente, né, do município, e quanto custaria se eu fosse contratar, né, escritórios e tudo, quanto custaria. Então, a gente viu que há economia também, né, porque os projetos, eles acabam sendo desenvolvidos ali dentro da própria estrutura, e eles se otimiza tempo, né, a interlocução. Então, na verdade, assim, nunca assim, não investir em projeto, assim, nunca é um recurso mal aplicado, né? É isso que eu queria falar, assim. Então, ele é o início de tudo, né? Obviamente que os bons projetos, por isso que eu falo, identificar quais são essas prioridades, identificar quais são esses projetos que a população quer, porque às vezes o gestor pensa que é algo e a população quer outra coisa, e desenvolve um grande projeto, mas não atende. Então, por isso que essa participação da população é essencial também para um bom resultado. E a participação no processo mesmo de elaboração do projeto, assim, projetos onde a população, ela consegue participar, ou seja, você faz um estudo inicial e apresenta para a população, e a população faz as suas colocações, é um projeto que dá mais certo, e aí a gente fala do pós, né? Assim,
fizemos a identificação das prioridades, elaboramos o projeto, conseguimos o recurso, licitamos, executamos a obra, e aí depois, né? Vai ser mantida, a população abraçou aquele projeto. Então, a participação, ela é essencial também para a sustentabilidade daqueles projetos. Então, a população... Do pós-obra, né? Do pós-obra, da ocupação. Então, assim, participei de experiências que o projeto chegou à comunidade, a comunidade sem querer, sem entender o que era, achando que ia ter que sair do local, e aí foi explicado como é que era, e dentro do processo de construção, né, as reivindicações foram atendidas em sua maioria, e é um projeto extremamente bem sucedido no pós. A população cuida, nunca está sujo, né, ficou mais seguro. Então, isso é comprovadamente, assim, também, que é uma linha a ser seguida se você quer ter sucesso, né, no pós-obra, né, que é importantíssimo porque é um investimento alto, né, que precisa permanecer. Então, ter a sua equipe, ou contratada, né, ou através de consultoria, ou através da própria equipe do município, vai depender da capacidade institucional de cada um, eu diria que é um dos recursos mais bem aplicados que o município pode ter. Exatamente. Exatamente. Que aula live maravilhosa, né? Podcast. Maravilhosa. Ela que vem do Ceará e agora pelo Recidades vai capacitar muitos municípios de todo o Brasil. Ceará que também é referência. Tem muitas cidades reconhecidas pela boa gestão, né? Lá tem a Associação de Municípios, a PRES, que também faz um excelente trabalho de capacitação junto aos municípios. E agora que todos possam conhecer a professora, que está aqui para dar apenas um gostinho para vocês de tudo aquilo que vocês vão poder acompanhar no Recidades. E para a gente encerrar, gostaria de agradecer a presença da doutora Michele. Obrigada pela participação, doutora Michele. Eu que agradeço, professora Juliane, mais um episódio, né? Eu adoro políticas públicas, eu estou amando ser mediadora, debatedora sobre políticas públicas da minha área, né? Obrigada, professora. Muito obrigada também, foi um prazer, como eu disse, assim, é sempre muito bom participar desses momentos, né, e falar sobre desenvolvimento urbano, né, que eu acho que ele permeia aí muita coisa, e eu acho que tem muitas possibilidades da gente avançar se a gente tiver essa estruturação urbana nas nossas cidades. Obrigada. A professora Maria já foi secretária, né, várias vezes, tem muitas experiências aí de planejamento urbano, diálogo com a sociedade, financiamento, fundos internacionais, tem muito a contribuir, com certeza. E é isso, hoje a gente encerra mais uma live com a certeza de que desenvolvimento urbano não é apenas sobre cidades, é sobre pessoas, porque cada rua pavimentada, cada espaço público revitalizado, cada política bem implantada transforma vidas. Então, que cada gestor, que cada técnico municipalista que nos acompanha saia desse encontro com a certeza de que planejar o urbano é planejar o futuro da sua cidade. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe e não fique de fora do Recidades. Vem com a gente!